Olá, família! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Famílias na Escuta. E hoje nós vamos falar sobre odontopediatria. Vamos conversar sobre várias situações que podem acontecer dentro da boca de uma criança. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei a Bruna Cota, odontopediatra, super renomada, que inclusive tem toda a questão carinhosa, acolhedora com as crianças, que eu sei que a gente tem um pouquinho de, não vou falar medo, né? Mas é um desafio levar uma criança no dentista. Então, Bruna, bem-vinda ao podcast. Muito feliz que você está aqui. Muito feliz pelo convite também, Ana. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho da sua formação, como que começou isso tudo? Sim, então. Eu me formei como cirurgião dentista em 2016 pelo FMG e logo em seguida já iniciei a minha especialização em odontopediatria para ter o título de odontopediatra e finalizou mais ou menos em 2019. E desde então eu só atendo criança, já iniciei e não parei na minha vida de atender crianças. E como que começou essa paixão sua por atender crianças? Então, eu sempre gostei muito de criança, mas confesso que durante a faculdade não achei que seria odontopediatra. Eu brinco que a odontopediatria no começo, assim, na graduação, ela assusta um pouco as pessoas, que nos períodos você atende um monte de criança, é uma clínica que todo mundo atende junto, e é aquele monte de criança junto, aquela confusão, sendo aluno, você não sabe o que fazer direito. E você pode perguntar, acho que qualquer aluno de graduação, poucos vão falar que querem odontopediatria, porque realmente assusta. Mas eu fui muito pro lado da ortodontia, e achei que eu ia virar, que mexe com o aparelho, eu achei que eu ia ser ortodontista. E eu achei que eu ia ser ortodontista, mas no último período a gente faz um internato rural. E aí eu fui para uma cidadezinha no interior de Minas, quase divisa com a Bahia. E lá a gente faz atendimento pelo SUS. E tem a parte das escolas de acompanhamento de criança e o atendimento no posto de saúde. Aí a gente vai em dupla. E a minha dupla ficou com os atendimentos do posto de saúde e eu fiquei acompanhando as crianças nas escolas. E aí foi aí que virou minha chavinha. Eu falei, gente, eu acho que talvez seja aí, por aí que eu devo ir. E eu gostei muito desse contato com as crianças, do atendimento das crianças, assim, eu vivi mais, né, muito diferente do que na clínica da graduação. E aí, logo que eu formei, estava super difícil achar clínicas para arrumar lugar para atender e tudo mais. E eu comecei a procurar para atender como odontopediatra. Porque a gente formando, a gente não precisa necessariamente ter especialização, a gente já pode atender como odontopediatra. E eu comecei a achar lugares, comecei a atender, e aí cada dia da semana eu estava em uma clínica diferente, e aí não larguei mais. Já iniciei a especialização e estou até então nesse Estamos ramo. aí. Estamos aí, firmes e Gente, fortes. e vocês têm que ver como que eu vou colocar uma foto aqui Tá bom. do consultório, da clínica, né? Do espaço Sim. que ela tem. Minha menina foi e lá que ela conheceu a tal das bactérias. Depois que ela viu aquelas bactérias, ela não esqueceu mais das bactérias. Então tem toda uma didática também, né, Bruna? Sim, pra atender eu acho que é muito criança. importante, né? Eu acho que você ter um ambiente lúdico, você ter um ambiente preparado para receber a criança, né? Porque a criança já é super assustada com várias coisas, com médico, com vacina, com um monte de coisinha que eles já chegam achando que é sempre vacina. Então, você quebrar esse gelo e você ter esse contatozinho bem lúdico, eu acho que é primordial para o atendimento de criança. Faz toda a diferença. Se pra gente que é adulto e no dentista Exatamente. Os pais eles ficam mais assim do que as crianças. Elas estão lá de boa, os pais, pelo amor de Deus, para esse barulho. Geralmente é assim. Os barulhinhos, de fato. Bruna, e qual que é a importância dessa saúde bucal? De cuidar dos dentes, de tudo? Então, isso reflete em tudo, né? Então, eu acho que o cuidado com a boquinha desde pequeno, né? Então, essas consultas cedo, levar a criança desde cedo, faz toda a diferença até para ela inserir ela nesse cuidado, nessa importância. Vai prevenir problemas futuros, né? Como cárie e tudo mais. Então, eu acho que é super importante a criança saber e estar desde novinha no meio disso tudo, e entender. E vai entendendo, né? E vai crescendo entendendo que esse hábito é muito importante. Sim, dessa forma, atendendo, eu vejo que você orienta muito. Igual eu falei, né? Que minha menina conheceu as bactérias lá. Sim. Dessa forma, você já vai introduzindo aí toda essa questão dos problemas, possíveis problemas futuros, né? Exatamente. Que, em geral, em criança vai afetar mais uma cárie. Geralmente... Assim, a cárie ela é o fator que mais preocupante dos pais, né? Então, a cárie ela pode dar a partir do momento que tem dente. Que tem dente. Então, isso vai depender de vários fatores.
Mas é muito importante ela entender a importância, né, desse cuidado, de escovar o dentinho, por que escovar o dentinho. E, assim, eles são super espertos, então ela foi tão novinha e ela super entendeu. Então, eles vão entendendo, eles sabem, começam a falar que é um bichinho, que é uma bactéria, que se eles não escovarem vai fazer mal pro dentinho. E a gente vai tentando contar umas historinhas da maneira que eles vão entender pra gente conseguir entrar no mundinho deles e da família, pra gente conseguir ter esse hábito. E quando que deve ser essa primeira consulta? Qual que é a recomendação? O indicado é que essa consulta seja feita o mais rápido possível, né? O indicado mesmo é que a mãe grávida faça um pré-natal odontológico, que a gente chama, né? Então, que essa mãe vai receber um monte de informação, que é super importante na gravidez e nos primeiros meses de vida do bebê. Mas se a mãe, muita gente não sabe disso, muita gente não faz, se ela não fizer esse pré-natal odontológico, essa consulta seja feita o mais rápido possível. De preferência até a criança fazer 1 aninho de idade. Não precisa ter dente para fazer a primeira consulta. Não, pera. Como que a gente vai no dentista sem dente? Então, porque essa primeira consulta ela é muito informativa, né? Então, essa consulta ela é muito mais para os pais do que para a própria criança. Então, vamos supor, pais de primeira viagem, não tem ideia do que fazer, do que usar. Então, qual pastinha de dente usar? Qual escovinha é melhor? Precisa escovar a gengiva, não precisa higienizar a gengiva ou não? Então, são informações. Então, a gente vai encher esses pais de informação para quando o dentinho nascer, ele já vai estar pronto e preparado para o que pode aparecer, né? Então, a gente faz o mais rápido possível para que inicie essa escovação da maneira correta. Muita criança chega um pouquinho mais velha no consultório fazendo essa escovação de maneira errada ou com a pasta errada e problemas já acontecendo realmente por falta de informação. Então, por isso que a gente fala quanto antes é melhor. E como que a gente prepara a criança para ir pro dentista? Então, eu falo que é uma preparação dos pais e da criança, né? Eu acho que depende muito da idade, né? Que você leva seu bebê, sua criança pro dentista. Se for novinho, 1 aninho, é difícil você conversar conseguir entender, mostrar e tudo. Mas a partir do momento que a criança já entende, né? Então, é importante, eu sempre gosto de postar vídeos e tudo mais da rotina, quando dá, de postar vídeos para os pais até mostrarem. Então, muita gente já chega, os meninos já acham que me conhecem, de tanto me mostrar para ver, me conhecer, eu acho que já quebra um gelo, né? Então, conversar, que vai na consulta, a gente vai avaliar a boquinha, a gente vai ver e vai ficar tudo bem. E eu acho que conversar é muito importante. E outra coisa que eu acho que é muito bom preparar outros pais também é para essa consulta de bebê, que a gente fala de 0 a 3 aninhos, é que o bebê pode chorar, né? Então, muitos pais têm muito receio desse choro, medo de chorar. Então, o bebê geralmente chora. Então, claro que a gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas às vezes na hora de uma avaliação mais profunda, a gente precisa avaliar alguma coisinha melhor, com luz, ambiente seco. Então, às vezes, a criança chora. E aí, se ela chora, os pais, às vezes, ficam desconcertados, achando que a criança está sofrendo. Então, a gente tem que também explicar direitinho para os pais que isso faz parte, que isso é bom para o bebê. Então, eu acho que é uma preparação em conjunto da criança e dos pais também, sabe? Eu percebo, de fato, que essa questão do choro, ela é uma situação que talvez que acha que chorou é porque está sentindo dor. Nem sempre é dor. Nem sempre é dor, né? É a forma que o bebê se expressar. A única coisa que ele vai fazer é chorar. Ele sabe que com choro ele pode parar o que ele não quer fazer naquele momento. É claro que a gente tem choros diferentes, né? É claro que a gente não vai gerar um estresse tóxico que a gente fala pro bebê. Então, a gente sabe. Então, vai ser uma coisa rápida, vai ser uma avaliação super rápida. Depois, a gente tá fazendo festinha. E o bebê sai da cadeira como se nada tivesse acontecido, manda beijo, abraça. Então, a gente sabe o que a gente tá fazendo mal e o que a gente tá fazendo bem. E esse estresse ali é igual, eu falo que é igual. Às vezes, a criança chora pra escovar o dente, às vezes, a criança chora pra trocar a fralda. Então, é a mesma coisa, né? Que eu sempre falo, até pra escovar o dentinho, né? Tem pais que não optam por não escovar porque a criança tá chorando, não quer traumatizar. É a mesma coisa, a gente tá fazendo pro bem ou tá fazendo pro mal. Sim. Então, a gente tem que dosar o que a gente tá fazendo, se é sofrer ou é pro bem. Então, acho que a gente tem que saber classificar esses choros, entender esses choros e saber que a gente tá fazendo pro bem, não pro mal do filho, né? E é uma coisa diferente, que talvez vai dar um choro, mas depois ele já vai conhecer. Já vai acalmar, e as consultas vão melhorando, vai reconhecendo o ambiente, e é super tranquilo no geral, sabe?
Sim. Bruna, e qual que deve ser a prática, assim, qual que é a melhor prática para poder escovar o dente, cuidar da gengiva? Então, a gente fala que, eu gosto de falar que são 4 coisas muito importantes para escovação e cuidar dos dentinhos, que é a escovinha de dente, né, adequada para a idade, a pastinha de dente, né, que acerta, que seria com flúor, o fio dental e o controle de açúcar, a alimentação desse bebê. Então, é as 4 coisas que tem que ser usadas e estar em equilíbrio, porque senão a gente pode causar uma cárie, começar uma mancha branca e tudo mais. Então, isso aí para mim é os cuidados básicos e primordiais dos dentinhos. Agora, a gengiva é uma coisa que a gente não precisa limpar. Né? Principalmente se for aleitamento exclusivo materno, nem se deve ficar limpando a gengivinha, porque leite materno está cheio de anticorpos que são essenciais para o bebê. E agora, se for fórmula, não tem nada que comprova que precisa também, sabe? Mas não tem necessidade de ficar limpando gengivinha de bebê. Só quando nasce o dente a gente iniciar esse hábito. Então, a gente tem 4 coisas. A escova de dente, macia ou dura? Sempre macia. Mais macia possível. Mais macia possível? Paulo em casa já tá errado. Já deu Paulo em casa. Pasta de dente com flúor. Com flúor sempre. 1.100. A partir de 1.000 ppm. Geralmente elas têm 1.100 ppm de flúor. Informação que tem na embalagem sempre. Tá. Fio dental. Você passa fio dental? Penha lá em casa também. Lá em casa. Vamos cortar. E alimentação, ok. Mas é um desafio também. É um desafio. Se não é lá em casa, pode ser em muitas outras casas. Exatamente. Né? Mas eu acho que já tem diminuído bastante. E como que os pais podem ajudar nessa prática? Eu falo assim, que é essencial que eles participem desse momento ou alguém que esteja junto participando, né? Até eu falo que a criança não pode escovar sozinha até uma certa idade, sem supervisão, sabe? Vai crescendo, pelo menos que seja feito uma vez no dia, essa supervisão. Então, eu falo para escovar na frente dos pequenos, brincar de escovar, eles participando, escovando. Então, assim, mostrar que é importante essa conversa. Então, eles participar é fundamental, né? Que eles escovem, que eles olhem, né? E que eles também participem tentar o lúdico o melhor possível. Às vezes, no dia a dia, eu sei que é super corrido, que é tudo mais difícil, mas quanto mais essa participação, eu acho que reflete muito na contribuição dessa escovação para as crianças, sabe? Às vezes, os pais fazendo, eles já vão e repetem Com certeza, eles gostam, né? eles ficam fazendo, eles gostam de escovar. Então, a criança é tudo espelho, né? Eles espelham na gente. Então, a gente... Se fizer, eles vão querer fazer. Sim. Então, eles vão falar, olha, ele tá escovando, eu também vou... Então, Fio dental. Fio dental é um super exemplo. Tem muitos pais que chegam lá e falam assim, nossa, eles veem a gente passando e fica ali querendo. Brincando e fica fazendo. Ou seja, tá vendo fazer, quer fazer. Então, se escova na frente, ele tá vendo o que ele tá fazendo, por que a criança não vai fazer também? Então, acho que é fundamental isso. Uma prática puxa a outra. Exatamente. É a mesma coisa da introdução alimentar, né? Quando a gente está comendo. Exatamente. É um exemplo. Exatamente. Falando em alimentos, qual que é a relação da alimentação com a saúde bucal? A alimentação, ela influencia muito, né? Então, a alimentação rica em açúcar, né? Glicose, sacarose, carboidratos fermentáveis, elas são a comida, eu falo que é literalmente a comida da cárie. Então, se a gente... Eu explico para os pais exatamente como se eu explicasse para as crianças. Então, a gente está dando comida para ela, né? Então, elas gostam de açúcar. Então, quanto mais açúcar a gente tiver na alimentação, maior a chance da gente ter cárie. Então, eu falo assim, chega uma certa idade, até uns 2 anos, geralmente... Muitos pais conseguem controlar esse açúcar e não ofertam, mas chega uma idade que é mais difícil, festinha e tudo mais. Sim. Então, o açúcar, ele é presente, né? Então, eu falo que o que a gente conseguir controlar, né? Evitar de dar, deixar se for para dar mais no final de semana, não dar açúcar em todas as alimentações, é o mais importante, né? Então, procurar comidas mais saudáveis e evitar o açúcar, você vai estar contribuindo muito para reduzir essa chance de cárie, sem sombra de dúvidas, sabe? A gente falou de alimentos, né, que não devem, Sim. Que devem evitar, mas tem algum alimento que a gente fala assim, não, esse é bom pro dente? Não existe diretamente, né? Assim, alimento bom pro dente, diretamente não existe. Mas eu falo que toda alimentação, né, se a criança... Desde sempre, come alimentos, faz a mastigação, ela influencia muito no geral, né? Da musculatura, na questão óssea do paciente e tudo mais. Então, eu falo que
Alimentando direitinho e evitando o açúcar é o que é mais importante, tá? Já tá valendo. Já tá valendo. Entendi. Bruna, pra gente seguir aqui o nosso roteiro, qual que seria a importância do flúor na prevenção dessas cáries? Então, o flúor, ele tem um papel muito importante de remineralizar o esmalte do dente, sabe? Então, ele ajuda a proteger. Então, ele é uma força a mais que esse esmalte desse dente ganha, né? Então, eu falo que o tempo inteiro acontece na nossa boquinha uma desmineralização do esmalte, porque a gente se alimenta o tempo inteiro, né? Então, o papel do flúor é remineralizar esse esmalte. Então, quando que a gente vai ter cárie? Quando o processo de desmineralização for maior do que o de remineralização. Então, ele é super importante. Então, ele faz milagre? Ele não faz milagre, né? Então, ele ajuda bastante. Ele vai ficar disponível nessa saliva e nossa saliva vai ficar o tempo inteiro banhando esse dente. Então, vai ficar o tempo inteiro jogando flúor para esse dentinho, sabe? Então, a saliva, ela banha esse dente. Essa saliva, ela vai jogar esse flúor e vai ajudar a proteger esse esmalte, né? Então, igual eu falei, não é suficiente. Então, essa pastinha de dente, por isso que ela vai ficar super importante, vai ficar ali disponível nessa saliva para proteger, sabe? Então, é uma arma a mais que a gente tem contra a cárie. Então, ela não é suficiente, mas também a cárie, para ela desenvolver, ela precisa de açúcar. Mas a cárie também ela é multifatorial. Então, ela existe outras coisas que favorecem. O meio pode favorecer. Então, eu brinco e falo assim com os pais. A gente vai usar todas as armas que a gente tem. Porque a gente não sabe, né? Então, usa o flúor, escova o dentinho direitinho, controla a dieta. Então, o flúor é muito importante para proteger esse dentinho, para tentar evitar a cárie, né? E aquelas manchinhas do dente? A fluorose. A fluorose, ela... É o excesso de flúor? É o excesso de flúor. E a fluorose, ela dá no dente permanente, né? Então, antigamente falava-se para não usar flúor em bebês, porque vai engolir e vai causar fluorose e esses dentes vão nascer todos manchados, né? Hoje em dia, acho que 2007 já começou a preconizar o uso do flúor. Então, desde então, sabe-se que é recomendado o flúor, mas na medida certa. Então, eu falo que o flúor é igual um remedinho que você dá para criança. Você vai dar exatamente a dosagem certa, porque mais vai fazer mal. Então, a gente dá o flúor da quantidade correta. A gente coloca lá 1 grãozinho de arroz para bebês. E essa quantidade tem muitos artigos, muitos estudos, que já é bem consolidado que esse 1 grãozinho de arroz, por escovação, não vai causar a fluorose. O problema é o excesso. O problema é se a criança repete a pastinha, se a criança que coloca na pastinha e fica comendo toda hora, né? Então, esse é o problema, o excesso. 2 escovações, se for bebezinho, né, bem pequenininho, um aninho assim, 2 escovações por dia com 1 grãozinho de arroz é suficiente. Já pode e vai fazer só bem e não vai causar a fluorose, que são essas manchinhas brancas, sabe? Então, em resumo disso tudo, a gente tem, se a criança come muito açúcar, o dente não é reto. Né? Ele é cheio de buraquinhos, assim, cheio de sucos. Sucos, os molares têm um monte de suco. Arrasei. Arrasou. Cheio de suco, cheio de tracinho, de buraquinhos, enfim. Exatamente. E o açúcar fica entrando ali. Exatamente. Se você comeu açúcar, escovou o dente, vai resolver? Depende, igual eu te falei, um equilíbrio, né? Você necessariamente, a placa bacteriana, né, que vai pegar esse açúcar e tudo mais na superfície do dente, demora 24 horas para ser formada. Não é assim, você comeu o doce, instantaneamente vai formar cárie. Não existe isso, né? Então, são 24 horas para essa placa ser formada. Mas aí, o que acontece? Se essa plaquinha, se esse açúcar ficar no mesmo local do dente durante 24 horas, já vai formar a placa ou biofilme, né? Que a gente chama. Aí, começa uma reação imensa de degradação dessa placa e começa a desmineralizar o esmalte desse dente, sabe? Que isso que bem resumidamente do que acontece no processo de início de cárie. Então, não é instantâneo. Então, por isso, por que você não escova o dente? Escovar o dente uma vez por dia é tão perigoso? Porque a chance de você escovar e ficar um restinho de comida é muito grande. Então, o que vai acontecer? Vai ter esse início de placa, vai começar a degradar, então seu risco de cárie está lá em cima. Então, a gente escova o dente mais vezes por dia justamente pra gente, nos turnos, né, limpar e tirar e desorganizar essa placa o máximo possível. A preferência é que remova tudo, mas que pelo menos se desorganize essa placa e ela vai iniciar esse processo de 24 horas de novo, basicamente, sabe? Se alimentando e comendo outros alimentos. Então, por isso que a gente escova, a gente usa o flúor, a gente controla o açúcar, porque aí a gente vai conseguir evitar que tenha sempre muito açúcar
forma essa placa e tenha muito açúcar disponível para a cárie degradar. Entendi. Né? A cárie é uma bactéria que Ótimo. está na nossa boca. Uhum. Então, se a gente der comida para ela, ela vai começar a continuar comer. ali. Então, E ainda vai chamar os coleguinhas. ainda vai chamar vários coleguinhas. E como que a gente vai, por exemplo, lá em casa, Jujuba, Sim. 4 anos. Uhum. A pasta de dente infantil ela é uma delícia. É gostosa. A Júlia faz assim na pasta de dente. Uhum. Quando eu vi, peguei e escondi. Sim. Não tô em casa o tempo inteiro, não escovo o dente dela toda Sim. hora, não sei muitas vezes quem tá colocando o que e Sim. quanto que ela tá. Que dica que você pode dar pra gente ter um controle desse flúor? Pois é. Eu falo que sempre que possível orientar quem for ficar para realmente colocar essa pasta não ao alcance para que seja um adulto que coloque essa quantidade de pastinha de dente. Isso é primordial para evitar que coloque. Mas chega uma certa idade, ele já coloca sozinho. Por isso que essa pasta, o ideal é que ela fique fora do alcance e que seja colocado apenas a quantidade correta por um adulto. Naquele momento. Sabe? Naquele momento. E aí a gente sempre orienta, sabe? Sempre mostrar para todo mundo que for olhar, olha, essa quantidade, e é gostosinha. Então, assim, dependendo de ocasiões, assim, às vezes pode ter uma pasta sem flúor para a criança escovar, mas aí a gente olha o custo-benefício disso, Sim. porque senão vai sempre estimular a querer ficar comendo mais pastinha, e que também não é legal, sabe? Então, eu acho que o ideal é que essa pasta fique fora do alcance das crianças e que a escovação, pelo menos, mesmo que a criança escove um pouquinho sozinha, que algum adulto coloque essa pastinha e não negocie. É só essa pastinha e acabou, sabe? É difícil, mas é uma coisa que a gente vai tentando só para não correr o risco desse dentinho nascer todo manchado também. Porque, na verdade, a Fluorose. ela vai vir depois. Vai ficar, tipo, Depois. acumulando ali o flúor e o dente. É porque ele vai atrapalhar a formação desse esmalte. Então, ele causa essas Formação do manchas. esmalte. Então, é porque se você, nessa idade, vão colocar até uns 4 anos, vou julgar assim, mais ou menos, que é onde geralmente as crianças comem mais pasta e esse esmalte está sendo formado mais. Então, o que acontece? Esse excesso de flúor vai atrapalhar esse processo de formação e acontece essas manchinhas. Então, por que não tem fluorose no dente que já tá? Porque o dente já tá formado. formou. E aí, a partir do momento que essa coroa desse dente, esse esmalte desse dente já tá formado lá dentro, só tá formando raiz, não corre risco mais. Então, nesse primeiro momento, nesses primeiros anos que tá formando essa parte, que corre o risco, entendeu? Olha só, Então, interessante. por isso, E assim, igual fluorose em dente de leite é super raro, né? Tem, mas é super, super raro. Porque o dentinho de leite, ele se forma às vezes dentro da barriga da mãe ou nos primeiros meses de vida. Então, é muito difícil ter fluorose. É raríssimo, caso de livro, né? Então, agora, muita gente chega assim preocupada. Às vezes chega no consultório e fala, nossa, parei de usar pasta com flúor porque eu vi uma manchinha no dente, branca no dente. Aí eu falo, não vai ser. Não vai adiantar. Manchinha branca em dente de leite, ou geralmente ou é mancha de formação de esmalte mesmo, ou é cárie. Agora, o flúor não mancha, a pastinha de dente não vai manchar o dente que está em boca. Só o dente em formação. Ótimo. Bruna, fala aqui pra mim. Fala. Sobre a chupeta. A chupeta. Como que a chupeta pode afetar a saúde bucal da criança, né? A chupeta é aquele dilema, né? Então, a chupeta é cultural, não tem jeito, né? Então, a gente tem aí anos e anos como a chupeta muito importante, assim, né? Muitas famílias priorizam esse uso. Então, a chupeta, ela vai ter várias consequências, né? Em questão dentária, em questão de formação do ossinho, de oclusão. A chupeta pode interferir muito, né? Na questão de amamentação, né? Então, assim, de confusão de bico, de, às vezes, desmamar precocemente. Então, a chupeta, o ideal, nós profissionais da saúde dessa área, é não usar, né? Mas a gente sabe que tem outros fatores também ligados a isso. Então, tem muitas famílias que precisam, naquele momento, de usá-la por alguma razão e, naquele momento, fez bem, né? Então, o que a gente fala? Que se remova essa chupeta o mais rápido possível, né? Então, a gente tá para colher, né? Então, nossa orientação, vamos supor, não deu chupeta ainda, foi uma mãe, por exemplo, no pré-natal odontológico dela, ela vai receber a informação do tanto que a chupeta pode causar mal para esse seu filho, né? Então, cabe ela decidir usar ou não. Mas a gente passou um monte de informação para ela o quão mal isso faz. Mas, o que acontece? A partir do momento que a mãe optou por usar,
Nosso papel não é julgar, é acolher e orientar, falar, olha... Então, Sim. o que a gente pode fazer de melhor a partir disso? Usar o menos possível, né? Então, a criança, o bebê passou daquela fase lá de necessidade de sucção, que ela realmente usa muito aquele bico, precisa daquele bico. Eu falo, começou a introdução alimentar, que é uma fase que a criança está ali num mundo de descobertas, de coisas novas. Tentar ir removendo o mais rápido possível, sabe? Não tem essa questão. Eu falo assim, até com a idade essa chupeta não vai fazer mal. Aí era a próxima pergunta. Eu adiantei. Adiantei um pouquinho. Então, até qual idade essa chupeta não vai fazer mal? Assim, é muito difícil a gente falar, bateu o martelo, essa idade. Não, pode ficar tranquila que até tal idade tá seguro. Tudo bem, tá seguro. Eu falo que uma bolinha de neve, né? Que a partir do momento que tem alteração, que tem aquelas mordidas abertas típicas, né? Do bico que você vê direitinho, encosta o dentinho de trás, morde, tem aquele sorrisinho aberto na frente, a linguinha começa a ficar onde ali? Tem um buraquinho. No meio da língua, no meio começa a ficar ali. Então, muitas vezes a língua começa a fazer pressão ali. Então, às vezes remove a chupeta e aí o que acontece? A língua faz o papel. Tem pressão da língua. Aí, às vezes, essa mordida não volta, porque tem a língua. A criança começa a falar de uma maneira errada, falar as sílabas de maneira errada. É uma bolinha de neve sem fim, né? Então, eu falo, o quanto antes conseguir remover, melhor. E o que eu falo muito para os pais, o que eu vejo clinicamente, né? Isso eu vou vendo clinicamente. Do mais é o quê? Evitar que chegue aos 2 anos. Porque passando os 2 anos, a criança tem aquela fase dos 2 anos, a criança que tem um turbilhão de sentimentos misturados dela, ela se apega mais. Então, tem bebê que até 2 anos não está nem aí para o chupeta. Os pais colocam lá para dormir e pronto. Chegou 2 anos, a criança apega num grau naquela chupeta que você não consegue tirar. Você vai tirar com 3 anos. E aí, as alterações já vão aumentando e as consequências vêm aumentando. Por isso que eu falo, remova o mais rápido possível que conseguir, remova, né? Então, às vezes fica quando, tá tão pequenininho, mas é uma dica que eu dou, remova antes. Independente do formato da chupeta. Não existe chupeta boa, tá? Chupeta, essas ortodônticas que falam que não vai fazer mal, isso não existe, tá? Tem uma chupeta que é a que eu realmente falo, pelo amor de Deus, para não usar. É aquela chupeta, uma redondinha, que tem o bico fino, né? Então, aquela chupeta... As mais antigas, né? Que são assim... Não, tem uma da moda, que ela é da moda, que ela fala que ela não atrapalha a amamentação. Ah, é? Uma da Avente. Da Philips. Conheço. Ela é uma daquelas grandonas. Se você vê, fica uma bola assim na frente. Só que ela tem o bico reto. Faz mal como qualquer outra? Faz. Mas o que acontece? Eu vejo muita alteração dessa chupeta, tende a ser maior na arcada, sabe? Então, muitas vezes que eu vejo ela aqui... afunda mais o céu da boca. Ela é como se a arcada superior abraçasse mais essa chupeta, assim. Porque as outras são mais afuniladas, então ela deixa mais abertinha. Ela é mais retinha, então ela é como se abraçasse. Então, ela deixa o céu da boca um pouquinho mais, essa parte anterior, estreito. Mais atrésico, mais estreito. Isso não volta. Isso aqui, esse movimento, esse estreitamento, a maxila não consegue fazer assim sozinha. A mordida aberta, sim. Então, você morde, ela fecha. Agora, essa partezinha não fecha. Então, a alteração tende a ser maior. Então, assim, essa é assim... que eu vejo até arrepio. Não use, pelo amor de Deus. Eu vejo na rua, eu falo assim, mas pelo amor de Deus, tira essa chupeta da boca. Porque ela realmente causa uma alteração maior, sabe? Mas não adianta. Então, a alteração, ela vai depender muito do tipo... Do tempo, da frequência. Criança que chupa só pra dormir mesmo. Eu falo só pra dormir assim. Dá a criança já tá com sono. Você põe só pra apagar. Não fica 5 minutos com a chupeta, 10 minutos. Realmente, a alteração tende a ser 0, tá? Ou mínima. Porque chupa pouco, sabe? Mas criança que passa muito tempo com a chupeta em boca, acordado. Então, tá o tempo inteiro com o biquinho aqui, que você tá fazendo toda hora, engolindo saliva. E aí, quando você tá engolindo saliva, você tá fazendo pressão com esse bico o tempo inteiro nessa arcadinha. Então, o que acontece? A mordida vai abrindo. Então, tem gente que fala, chupa só pra dormir. Você sabe que não é só pra dormir. Fica mais tempo. Exatamente. Porque a mordida tá tão aberta que é impossível ser só pra dormir. Tá vendo, sabe? Gente? Dentista sabe, a gente pela sabe. boca. Mas a gente é evitar chupar acordado, né? Aí muitos pais falam assim, nossa, ele chupa só pra dormir. E quando dorme, solta. Aí a boca tá lá. Mas o dormir é o menor dos nossos problemas, que quando a gente tá dormindo, a gente não fica engolindo. Nossa produção de saliva é muito baixa, né? É o mínimo só pra manutenção ali da boca. Você
você não fica engolindo saliva. Então, você dorme, você desencosta os dentes, a chupeta sai mesmo. Então, é o menor dos nossos problemas. O problema é chupar o bico acordado. Então, tá conversando, tá falando. Porque o movimento é pouco que eles fazem de sucção mesmo. Eles chupam um pouquinho e param. Mas tá o tempo inteiro ali engolindo saliva e fazendo força com essa arcada pra cima, que é quando abre mesmo. Aí bagunçou. Aí bagunça tudo. Como que os pais podem, Bruno, identificar, assim, algum problema na boca? Algum problema no dente? Uma hora que ele... alguns sinais, assim, principais que ele precisa de identificar para resolver um problema. Sabe o que eu falo, Ana? Eu falo assim, olhem a boca dos seus filhos, sabe? Olha mesmo, escova, vira, põe uma lanterninha do celular, olha. Porque vocês olhando, vocês vão conseguir até acompanhar, olha, isso aqui não estava aqui, isso aqui tá diferente, nunca vi. Então, vocês conseguem visualizar as coisas, sabe? Então, às vezes a gente escova, é mais fácil escovar na pia e tudo mais, você escova, você nem vê diretamente o dentinho, sabe? Mas quando você olha, você consegue identificar. Então, assim, eu falo que a não ser que tenha realmente uma coisa muito gritante, né? Uma cárie muito grande, uma cavidade. É difícil os pais verem. É difícil os pais verem uma manchinha branca de início de cárie. Porque o ambiente tem que estar seco, tem que ter com uma luz. Nosso olho é treinado. Então, assim, é difícil. Então, eu falo para olhar e fazer consultas periódicas. Fazer esse acompanhamento mesmo no dentista, porque aí a gente vai conseguir visualizar, né? Às vezes, alguma coisa que os pais não visualizam. E treinar esse olho. Eu falo, olha, tá vendo como é que tá limpo? Eu sempre mostro para papais, olha, tá vendo? Isso aqui é o dente limpinho. Então, toda vez que vocês escovarem, vocês têm que ter essa sensação. Assim. Tem que ficar assim. Isso é o dentinho limpinho. Vocês viram como é que estava sujo? Olha a diferença. Então, vai treinando o olho dos papais em casa também para conseguir entender o que pode estar certo e o que pode estar errado. Entendi. Mas a nossa consulta, ela é fundamental, sabe? Dente torto. Precisa de ir no dentista antes da troca de dente? Depende. Dentinho de leite torto é algo que não precisamos preocupar, sabe? Então, o dentinho de leite, ele pode vir totalmente diferente que o permanente vai vir, sabe? Às vezes, o dentinho de leite é perfeito, vem todo bonitinho, certinho. Aí vem o permanente, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Então, não significa. O ossinho, ele vem na mesma posição, né? Então, se a gente tem uma mordida aberta do bico, um uso prolongado, a criança usou até 5 anos. Tá aquele dente lá todo torto, o ossinho tá torto. O permanente vai vir do mesmo jeito, naquela mesma direção do ossinho, né? Agora, dentinho torto, a gente não precisa preocupar. O dente tá um pouquinho torto, viradinho. Não precisa preocupar. Às vezes vai estar um pouquinho mais juntinho, então cuidado com o fio dental tem que ser maior, porque esse é o único lugar que vai interferir em cuidados, vai interferir em cuidados. Mas em relação à posição, a gente não precisa preocupar muito, não. Tá. Olha, lá em casa tem uma louca pro dente cair. Acontece muito. Conta pra ela quando que o dente cai. Aí eu falo que é quando a fada do dente quer. É quando a fada do dente quer. Mas assim, essa troca rola uma ansiedade muito grande, porque é uma janela de tempo muito grande que esse dente pode cair. Né? Então, essa troca, ela depende muito de quando nasceu esses dentinhos de leite, de quando o bebê, sabe? Então, a grande maioria dos bebês nasce dente por volta de 6 meses, né? É o mais comum. Quanto mais cedo cai. E aí, quanto mais cedo, geralmente, tem bebê que nasce com 3, 4 meses. E aí, esse geralmente é o primeiro da escolinha a trocar, por volta de 4 anos. Entendi. Sabe? 4 mais pro finalzinho de 4. Começa, aí essa criança com 4 anos trocou. Aí fica a sala inteira louca, surtada, querendo que o dente caia. Hoje, por exemplo, eu morri de rir. Foi 2 irmãzinhas, uma de 5, uma de 7. A de 7, eu falei, nossa, seu dente está mole. A irmã de 5 começou a chorar, enlouquecida, porque o dela não tá mole. E aí, pensa, como é que acontece numa sala com um monte de gente pra poder ver. Então, é uma janela de tempo muito grande. Então, geralmente, se nasce dente com 6 meses, que é o mais comum, 5 para 6 aninhos, esse dente troca. E aí, se adianta, geralmente, troca um pouquinho antes. E se é uma dentição tardia também, que nasce depois de 1 ano, até 7, até 8 anos eu já vi, tá? Então, é essa janela de tempo super aceitável. Aí eu explico, aí eu falo pra Camal, é uma ansiedade sem fim. Fica lá em casa o tempo inteiro. Balançando. Mãe, tá mole. Eles balançam e fazem assim, ó. Mas geralmente os primeiros são de baixo, então fala pra ela balançar o de baixo.
Aí vai de baixo, aí vai e tá mole, é o dedo que balança. Eu acho assim. que tá mole. Ela fica assim, mãe, eu acho que tá mole. Tá. É assim. Mas é assim, essa ansiedade é terrível, porque não tem o que fazer. Você fala, ai meu Deus, às vezes eu, vamos tirar um raio-x pra ver. Aí tá lá longe ainda, eu falo, ai meu Deus, como é que eu falo que vai faltar um ano pra esse dente cair ainda? É difícil, é difícil. É uma fase que a ansiedade rola e aí tem que inventar umas histórias. Aí depois deve ser que quando começa a cair tudo, já quer que para, Aí né? já quer que para. Aí chega. pode virar um caos também, porque acontece, sabe? Acontece realmente um caos, mas tá tudo bem. Bruna, pra gente fechar o nosso podcast, Sim. Quando tem acidentes de queda, Sim. caiu, bateu a boca, Sim. o que eu tenho que observar pra poder... Levo no dentista, não levo? Sim. O que eu preciso de preocupar? Eu falo sempre, a primeira coisa, bateu a boquinha, é sempre olhar, ver o que cortou. Às vezes, pequenos cortes, sai um sangue desproporcional, então fica todo mundo um pouco assustado, não vê nem onde cortou. Então, limpa, acalma a criança, acalma os pais, todo mundo chorando. Vê o que aconteceu, né? E aí, a gente vai ver, eu sempre falo, pega no dente, balança esses dentes, pra ver se tá balançando, se não tá balançando, né? Ver onde cortou, se tá muito grave. Então, assim, eu falo que urgência maior, assim, às vezes o dentinho fraturou e você tá vendo uma carninha no meio que é a polpa exposta, sabe? Ou o dente com muita mobilidade. Então, são casos de urgências mesmo, sabe? Procurar o quanto antes, vai pra uma urgência, procura uma urgência. Mas tem caso que eu falo assim, eu sempre oriento os pais, me avisa. Qualquer pancadinha, me avisa. Pra ver, me manda foto, me manda vídeo, pra ver se precisa de uma avaliação, de eu te mandar um raio-x. Que às vezes é uma coisinha boba, sabe? Que nem saiu sangue. Pode ter uma consequência no futuro próximo, sabe? Então, o dentinho de leite pode dar canal por causa de trauma. E era isso aí. E aí bate. Dá aquele dente O escuro. roxo. O roxo é hematoma, né? Então, roxo, bateu, extravasou um pouquinho de sangue. Dentro do dente tem sangue, então extravasou. Mesma coisa. Bateu o braço, bateu perna, ficou roxo. O dente também pode ficar roxo. É o desespero de todos os pais. Fala assim, meu Deus, agora que vai perder o dente, porque ficou roxo. Não significa, tá? O dentinho está roxinho, o dente pode estar tudo bem com ele, como também pode estar acontecendo alguma coisa. O escurecer não quer dizer nada de gravidade, mas necessário um acompanhamento por raio-x. Um raio-x mais alguns sinais clínicos são essenciais para a gente saber se está tudo bem com o dentinho ou não. A consequência pode estar na hora, a consequência pode estar até 2 anos depois. E totalmente silenciosa, sem doer, sem fazer nada. E aí, por isso que o raio-x ele é muito importante, sabe? Para a gente poder acompanhar e ver o que está acontecendo. Então, melhor remédio, avisar, acompanhar de raio-x. Super Na importante. dúvida, caiu, avalia. Na dúvida, avalia. Às vezes é uma coisinha boba, avalia. Porque não é um tombo, né? São vários. Então, assim, é uma sucessão de tombos. Então, você não sabe. Então, por exemplo, a criança caiu 25 vezes no mesmo mês. E aí, alguma hora dá um problema. Você não sabe se esse problema já estava lá há muito tempo. Então, o raio-x é a nossa base de comparação. Então, a gente vai fazendo tempo a tempo, acompanhando para ver o que está acontecendo. Senão, a gente não descobre. Sim. Que ótimo. É ótimo. Bruna, tinha mais outras perguntas que eu queria fazer, mas a gente deixa para uma próxima visita. Combinado. Senão a gente estende também. Tudo bem, vai ser um prazer voltar. Vai ser um prazer voltar, Ana. Muito obrigada, Eu que agradeço. Amei muito. Eu que agradeço. Tenho certeza que é um assunto que a gente sempre tem várias dúvidas relacionadas à dentição. Sim. Poucas pessoas, poucas famílias sabem, inclusive, desse pré-natal odontológico. Exatamente. Isso é uma super novidade. Sim. De qual pasta, qual isso. Eu tenho muito os grupos, né, do pós-parto. Sim. E quando começa essa fase, nascer um dente, o grupo começa. Sim. O tempo inteiro com essas dúvidas maiores. Então, espero que a gente tenha ajudado também muitas mães. Também espero. Vou deixar o contato da Bruna aqui também para vocês. E vai lá visitar aqui o consultório dela, que vocês não vão ver outro igual. Fofo, né? Não tem outro igual, de verdade. Além de todo o carinho e acolhimento, né, Bruna? Sem igual. A gente tenta fazer o possível pra todo mundo gostar bastante e sentir em casa. Eu falo que o importante é isso, é se sentir em casa, acolhido, as crianças ficarem à vontade, né? Nesse momento. Muito bom mesmo. Obrigada. Parabéns pelo muito trabalho, obrigada, muito bom. Ana, obrigada. E até a próxima. Até. Obrigada.